Sejam todos muito bem-vindos a este canal Onda do Despertar. Eu sou a Simone Chiavoloni e estou aqui realizando a leitura de O Livrinho Azul. É um livro de metafísica escrito por Connie Mendes, que nasceu na Venezuela. Este livro foi escrito no século passado e é um livro que é pequeno em tamanho e grande em sabedoria. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, que é o último capítulo. São somente 6 capítulos. Se você quer assistir, ouvir, acompanhar essa leitura, desde o primeiro capítulo, vou deixar o link de todos os capítulos aqui no descritivo deste vídeo. E para receber ainda mais conteúdo como este, tenho muito mais conteúdo para transmitir para vocês, é só se inscrever no meu canal. Então se inscreva no meu canal, que tem bastante conteúdo sobre espiritualidade, autoconhecimento, sobre numerologia. Então venha, se inscreva no canal para receber este conteúdo. Então vamos hoje para a leitura do último capítulo, capítulo 6, Amor. Você só precisa deste capítulo para terminar de conhecer o primeiro princípio da criação, o princípio do mentalismo, cujo lema, tudo é mente. Jesus Cristo disse, vocês são deuses, Evangelho de São João, capítulo 10, 34. Assim como a criação, tudo isso foi um pensamento manifestado. Assim também o homem, que é um Deus em potencial, cria com o pensamento tudo o que vê manifestado a igualdade e semelhança de seu Criador. Você já aprendeu isso. Você também aprendeu a mecânica dessa criação mental, o caráter positivo ou negativo do que é criado, a força, fé ou medo, que determina o caráter, a maneira de mudar a aparência externa do que você criou, negando ou afirmando, o poder da palavra, que é o pensamento falado e que, portanto, confirma as ordens que você deu com seus pensamentos, e, por fim, a fórmula infalível para criar, manifestar e obter o melhor, o mais elevado, o perfeito. Conhecer a verdade em cumprimento à ordenação do Mestre Jesus. Você sabe que esta verdade é que fomos criados perfeitos por um Criador perfeito, com a essência perfeita de si mesmo, com livre-arbítrio para criar positiva ou negativamente. Portanto, o mal não é uma criação de Deus. Não tem poder contra a verdade. Isso desaparece ao substituir o pensamento e a palavra positiva. Jesus disse, não resistam ao mal, Mateus 5:39. Ou seja, que dominemos o mal com o bem. A única verdade é o bem. A partir de agora, você nunca mais poderá culpar ninguém pelo que acontecer com você. Você terá que olhar para si mesmo e se perguntar, como estava meu clima mental nesta circunstância? Foi positivo ou negativo? Senti fé ou medo? Que tipo de decreto lancei com minhas palavras? Porque conhecerá seus frutos. Você terá que confessar e responder a verdade. Você está satisfeito com o que está vendo? Ou você não gosta? Você dirá. Agora, na metafísica cristã, dizemos que Deus tem 7 aspectos: amor, verdade, vida, inteligência, alma, espírito e princípio. Como você vê, todos esses aspectos são estados invisíveis, tão mentais. Não podemos vê-los ou tocá-los. Sentimos e apreciamos seus efeitos. Eles existem, agem, são reais, são coisas e nada pode ser negado. O amor é chamado de caráter de Deus,
o primeiro aspecto de Deus, a força mais poderosa de todas as forças e a mais sensível. Poucas pessoas sabem o que realmente é o amor. A maioria acredita que é o que elas sentem em relação aos pais, filhos, cônjuges, amantes e etc. Afeição, afeto, atração, antipatia e ódio são graus diferentes da mesma coisa, são sensação. O amor é muito complexo e não pode ser definido com uma única palavra. Mas como em nosso planeta o amor é entendido como sensação, e embora seja apenas, como dizem, a fronteira externa do amor, vamos tentar trazer a sensação mais próximo possível, mais do que possível amar, para começar a entendê-lo. O ponto central da escala, que vai do ódio ao sentimento, que aí chamamos de amor, é a tolerância e a boa vontade. Parece uma contradição, mas quando você ama muito, muito ou demais, falta tolerância e boa vontade. Quando você odeia, falta tolerância e boa vontade. Em outras palavras, tanto o amor excessivo quanto a falta de amor excessiva são a negação da tolerância e da boa vontade. Jesus disse: paz aos homens de boa vontade. O que implica que o que acontece a partir daí não traz paz. A paz está no centro, o equilíbrio perfeito, nem mais nem menos em tudo. Todos os excessos, mesmo os excessos do bem, que é excesso de dinheiro, amor, caridade, oração, sacrifício, desequilibram o peso da balança. Eles levam mais para um lado e tiram a paz. Quando o Gênesis diz: de todos os frutos do paraíso você pode comer, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, refere-se a isso precisamente. O tronco da árvore simboliza o centro, o equilíbrio. Os ramos partem desse centro, desprendendo-se em todas as direções, produzindo frutos. Alguns parecem bons, outros ruins. Eles simbolizam os extremos. Você verá então que o fruto proibido, que tanta tribulação tem causado no mundo, nada mais é do que extremos, excessos em todos os aspectos, pois Deus, que tudo criou, declarou toda a sua obra boa. Então, leia-se no Gênesis e só menciona a palavra mal com relação ao excesso. Um parênteses para recomendar que você leia e medite no capítulo 3 de Eclesiastes, começando: tudo tem seu tempo. Isso está na Bíblia. Voltemos ao amor. Aquelas mães que dizem amar tantos filhos que não permite que se separem do ninho, não se casem, nem hajam independentemente deles, quando forem homens ou mulheres de maioridade, não amam, são egoístas e o que sentem é o desejo de possuir. Aquelas namoradas e esposas que sofrem a tortura do ciúme, igualmente. Esses tipos de amor nada mais são do que excesso de sentimento. Eles excedem a medida e, portanto, passam longe da tolerância e da boa vontade. Em geral, o excesso de sentimento prova que há falta de desenvolvimento da inteligência. Isso, sem dúvida, causará indignação naquelas pessoas que enchem a boca, se autodenominando muito sentimentais. Ninguém gosta que outra pessoa descubra sua falta de inteligência, mas pode verificar isso. O excesso de emocionalidade, como todo excesso, é ruim. É a prova de que o que falta é o que a contrabalança. O excesso de calor, por exemplo, é equilibrado por uma quantidade igual de frio para torná-lo suportável
ou desagradável. A inteligência é fria, a emoção é quente. A alta capacidade emocional é uma qualidade magnífica e altamente desejável, desde que seja equilibrada com igual capacidade intelectual. É isso que produz os grandes artistas, mas o artista tem a sua arte para derramar todo o seu poder emocional. Por outro lado, a pessoa excessivamente emotiva e com pouco desenvolvimento intelectual despeja toda a sua paixão nos seres humanos que o cercam, tenta amarrá-los e fazê-los obedecer ao seu capricho. O remédio para a emotividade excessiva é pensar e refletir muito, principalmente meditar um pouco e diariamente sobre inteligência. Começando por se perguntar: o que é inteligência? Continuando a pensar que tudo contém inteligência no universo, plantas, animais, etc. E finalizando afirmando: sou inteligente com a inteligência do próprio Deus, pois fui criado da própria essência do Criador pela inteligência, com a inteligência e da inteligência de Deus. Alguns dias depois de repetir este tratamento, notará uma mudança na elasticidade e penetração mental. E com apenas uma semana de exercício, aprecia-se a transformação na forma de amar os outros, uma serenidade e uma generosidade peculiar que nunca se pensou ser capaz de expressar. Ao mesmo tempo, nota-se uma mudança total nos outros em relação a si mesmo. Isso porque somos indivíduos, ou seja, indivisíveis, e o que afeta um, afeta a todos. O degrau que você sobe ajuda toda a corrida. Agora, vamos lidar com o inimigo número 1 de toda a humanidade: ressentimento e rancor, sem falar no ódio. Dificilmente existem seres humanos isentos de ressentimento, sem saber que isso amarga toda a vida, influencia mal todas as manifestações e é a causa de todas as decepções que sofremos. Mesmo quando aprendemos a negar e afirmar para conhecer a verdade, para vigiar e corrigir os pensamentos e palavras, um único ressentimento, um rancor gravado no subconsciente e na alma agem como uma pequena fonte de bile, emanando sua gota de amargura, manchando tudo e surpreendentemente contrário aos nossos maiores desejos. Nada, nem mesmo a demonstração mais perfeita, pode durar enquanto houver esse foco infeccioso estragando o nosso próprio ser. A Bíblia, as igrejas, as religiões cansam-se de preconizar o perdão e o amor para com os inimigos. E tudo é em vão enquanto não ensinarem a forma prática de impor o perdão a quem nos feriu. Muito se ouve dizer: eu perdoo, mas não consigo esquecer. Mentira! Enquanto alguém se lembra de uma injúria, ela não o perdoou. Vamos dar a fórmula infalível de perdoar e esquecer ao mesmo tempo, para a nossa própria comodidade, pois isso nos coloca no ponto central do equilíbrio. O da tolerância e o da boa vontade, sendo esse esforço o amor. São João, o apóstolo do amor, diz: o amor é a conformidade com a lei. Cumprir a lei do amor é cumprir todas as leis. É estar com Deus, em Deus. É estar feliz, satisfeito e completo em todas as nossas manifestações. Meu professor costumava dizer: o homem que ama bem é o homem mais poderoso do mundo. E aqui está a receita do bom amor. Toda vez que você se sente
algo desagradável em relação ao outro, ou que você se ressente de algo que eles fizeram com você, ou que você reconhece um rancor franco ou um desejo de vingança, deliberadamente comece a lembrar. Não é tentar esquecer o que é agora, é lembrar tudo de bom que você sabe sobre aquela outra pessoa. Tente reviver os momentos agradáveis que você desfrutou na companhia dele ou dela no passado, antes do momento em que te machucou. Ele insiste em se lembrar do bem, das boas qualidades da pessoa, do jeito que você pensava nela. Se você conseguir rir de uma piada que ela contou ou de algo engraçado que vocês gostaram juntos, o milagre está feito. Se um único tratamento não for suficiente, repita quantas vezes forem necessárias para apagar o rancor ou ressentimento que existe. É conveniente para você fazer isso até 70 vezes 7. Este é o cumprimento da lei dada por Deus. Não resistam ao mal. Isso é dar a outra face, é amar o nosso inimigo, abençoar os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos ultrajam e nos perseguem, tudo sem nos expormos a ser pisoteado. Se você fizer isso com sinceridade, vai perceber algo muito estranho, que é que você se sente libertado, liberado. Primeiro e depois, aquela montanha de pequenos inconvenientes que aconteceu com você e que você não sabia a que atribuir, desaparecem como num passe de mágica. E sua vida segue por trilhos. Além do fato de que você será amado por todos, mesmo por aquelas pessoas que antes não gostavam muito de você. E assim nós encerramos a leitura deste livrinho que tem tanta sabedoria. Então, gratidão imensa a todos que estiveram juntos comigo nesta leitura, este projeto que estou realizando. Eu estou muito abençoada por ter cada um de vocês aqui junto comigo, fazendo a leitura deste livro. Todo encerramento de capítulo, sempre eu faço um comentário ou uma reflexão. Neste capítulo, o amor é algo muito, muito sublime e muitas vezes, muitas pessoas acreditam ser muito complexo, né? O amor, ele é a solução de tudo. Então, quando nós nos sentirmos aí que não estamos realizando as coisas que nós desejamos, que há dentro de nós este mal que amarga como uma bile. Sabe quando a bile passa pelo nosso corpo, que amarga tudo? Em alguns momentos da nossa vida pode acontecer momentos em que a gente se encontra em uma situação com um sentimento muito ruim, e esse sentimento ele alastra, ele não só passa pelo nosso corpo, como ele se alastra por todos que estão ao nosso redor. Então, a Connie Mendes, ela nos ensina aqui algo fabuloso, porque somos imagem e semelhança de Deus. E todos nós fomos criados para o bem, para a felicidade, para o amor, para as coisas boas e maravilhosas que existem nesta vida. E que, neste capítulo, ela fala que a gente não pode ter os excessos. Tudo que é excesso é ruim, mesmo que seja um excesso positivo. Olha que interessante isso. Fala desse exemplo, como as mães que cuidam demais dos filhos e não quer que ele vá estudar fora, ou que se case, ou que tenha uma vida independente.
Então isso é uma possessividade, isso não é amor. Por mais que a gente acredite que é um amor muito grande, não é amor isso. Isso se chama outra coisa, não é amor. Pessoas que têm aí ciúmes ou pessoas que estão aí atormentadas com excessos de sentimentos ou emotividade, também isso é um desequilíbrio. A gente precisa estar no centro. E para a gente estar no centro, é preciso que a gente esteja em equilíbrio. Então é fantástico. O remédio que a gente encontra muito, esse remédio para emotividade excessiva que ela recomenda aqui, é um remédio que eu utilizo bastante, que é a meditação. A meditação, ela traz clareza, ela traz centramento, ela traz presença. A presença, ela traz inteligência. Então, ela fala que um dos remédios que nós podemos usar para quando a gente está com a emoção, sendo muito emotiva, ou todos esses excessos, a meditação é um dos remédios que nós podemos usar. E também podemos afirmar um decreto maravilhoso de Connie Mendes que fala: sou inteligente com a inteligência do próprio Deus, pois fui criado da própria essência do Criador, pela inteligência, com a inteligência e da inteligência de Deus. Quando a gente faz essa afirmação, imagina fazer uma meditação com essa palavra, com esse decreto, começar a mantrar isso, o quanto que a gente vai ter de resultado ao decorrer de alguns dias. E isso vai reverberar para todos ao nosso redor, né? Para todo o nosso círculo de almas. Então, são ensinamentos aqui maravilhosos que Connie Mendes coloca aqui para nós. Tá? Então, eu agradeço a cada um de vocês por estarmos juntos nesta leitura e vou fazer mais um vídeo referente a este livrinho sobre alguns decretos de Connie Mendes, tá bom? Então, gratidão imensa e até a próxima leitura. Se inscreva no canal, não se esqueça.